louvando o Senhor por podermos, nessa hora, ler a Tua palavra e sermos ministrados por ela. Pedimos, Deus, que o coração do Teu povo seja agora terreno fértil para receber a porção do Senhor para esse dia e que ela seja perene, que ela seja, ó Deus, capaz de conduzir os Teus filhos à lembrança dessas verdades todos os dias das suas vidas. Pois a Tua palavra é poder, o Teu Evangelho transforma, o Teu Evangelho salva. Amém. E é isso que nós iremos ministrar. E pedimos que este Logos, esta revelação do Senhor, escrita na Tua palavra, possa alcançar o coração desses irmãos e abençoá-los poderosamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma epístola de um homem chamado Tiago, apóstolo, discípulo de Jesus, conhecido na tradição cristã como o irmão mais velho de Jesus, que inclusive participa de momentos especiais do início da fé cristã, que vislumbra, consegue acompanhar momentos históricos de grande relevância no contexto da caminhada do Cristo enquanto Jesus histórico e do Cristo ressurreto, pois ele estava presente na ocasião da aparição de Jesus depois da ressurreição. Ele estava presente, assim como estava presente também em Jerusalém por ocasião do momento posterior à ascensão de Jesus, esperando a descida do Espírito Santo. Esse Tiago torna-se um líder que assume a responsabilidade, o compromisso de levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo aos judeus, mas apesar de trabalhar diretamente liderando os judeus, auxilia o apóstolo Paulo em vários momentos, inclusive aconselhando o apóstolo Paulo na gestão de alguns conflitos estabelecidos por conta de etnias e problemas locais, contextuais, e problemas estabelecidos nas relações entre judeus e gentios e vice-versa. Poderíamos pensar em Tiago como sendo um gestor de conflitos, um gestor de crises, pois não apenas auxilia o apóstolo Paulo aconselhando e orientando, mas chega ao ponto de escrever uma carta aos perseguidos, sofridos de Antioquia. Nós pregamos recentemente sobre Antioquia e mostramos as crises que se instalaram naquele cenário, e mesmo vivendo um conflito religioso que estabelecia um grande impasse entre os cristãos e que estavam chegando em Antioquia e aqueles que já moravam em Antioquia, que vivenciavam outras atmosferas enoteístas, outras atmosferas de fé. E Tiago escreve uma carta, um rascunho de uma carta bem interessante para aquele povo. Poderíamos pensar em Tiago como sendo um líder humano, um gestor de crises, um teólogo, um pastor, um missionário que tinha na sua vivência de fé a perspectiva do ser humano como sendo um dos elementos mais importantes da sua gestão de liderança. Pois gerir não é apenas estabelecer orientação, logística, estratégia, não é apenas construção de projetos, análise de perfis. Gerir na perspectiva bíblica também é amar pessoas, é lidar com pessoas, é conviver com pessoas. Na sua epístola, ele começa indicando o seu público. O texto diz que ele escreve para as 12 tribos. Uma linguagem conotativa, uma figuração, uma figura de linguagem, porque ali ele estava falando de 12 tribos, mas pensando nos judeus que estavam espalhados, inclusive por conta das perseguições da sua época. Por isso que ele diz aqueles discípulos que estão dispersos. A minha saudação aos discípulos que estão dispersos, às 12 tribos que estão dispersas. Ele escreve ao seu povo. Em suma, ele está escrevendo aos seus, escrevendo aos judeus.
Eu imagino que se ele estivesse escrevendo aos judeus hoje, ele faria isso através do Facebook, através de uma live. Ele iria dizer: estou agora transmitindo a minha mensagem a vocês, às tribos que estão espalhadas, aos judeus que estão espalhados por conta do sofrimento que viveram, por conta da perseguição que está acontecendo. Muitos estão perdendo casas, passando necessidades, perdendo empregos. A situação é difícil, mas ele para escrever para o seu povo, porque ele não tinha o que nós temos hoje. Não tinha internet, um celular para fazer uma transmissão numa velocidade maior, em tempo real. E essa expectativa dele é de que essa escrita, essa sua mensagem, através da epístola, da carta, da missiva, essa sua mensagem alcançasse através da tradição oral, da comunicação boca a boca, a várias pessoas e principalmente aquelas que precisavam de uma palavra de esperança, de uma mensagem de vida. Um povo que precisava dessa comunicação e não tinha os recursos que nós temos hoje. Esse Martin, esse homem que morre pelo Evangelho, parte deixando o seu legado aproximadamente nos anos 62 depois de Cristo. E ele deixa um legado onde eu resumo o seu legado como o transmissor de uma teologia humana. O transmissor de uma teologia humana. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós precisamos de uma teologia da terra, de uma teologia que alcance as pessoas, de uma teologia que, igual ou parecida com a que Tiago tentou falar, tentou trazer, uma teologia que alcance o humano. Nós temos várias literaturas que falam sobre vários tipos de teologia, mas R.N. Champlin diz que não existe teologia sem humanidade, não existe teologia sem pessoas, não existe teologia sem vida, não existe teologia sem perceber o outro como extensão de si mesmo. Tiago, ele é talvez essa referência de uma teologia humana, chamado por muitos, inclusive, nos seus textos como livros ou postulados da teologia profética do Novo Testamento. Na sua carta, nas suas orientações, ele trazia verdades gerais, estimulando a fé, a honestidade, a paciência diante das tribulações, a defesa da fé que vivenciava a sua essência nas relações, através dos frutos, do comportamento, do comprometimento com a vida. É por isso que diante de um momento como esse, nós não podemos fechar os olhos para as pessoas que estão perdendo o seu emprego. Nós não podemos fechar os olhos para as pessoas que estão precisando de ajuda financeira. Nós não podemos fechar os olhos para as pessoas que daqui a alguns dias e meses não terão nada na sua prateleira. Nós não podemos fechar os olhos. A nossa teologia, diferentemente do que pregam alguns movimentos, que é apenas transcendental, ela não é apenas transcendental. Ela está dentro de um processo de imanência que nos aproxima do ser humano. Ela é teologia humana. Deus na terra, Deus com o outro, Deus nas relações, Deus conosco. Emmanuel é a tradução dessa teologia de Tiago. Ele inicia a sua carta com uma linda e contemporânea saudação. O texto diz: a esses irmãos das tribos de Judá, das tribos de Israel, das 12 tribos, melhor dizendo, espalhados na Palestina, que estão dispersos em vários lugares, a estes irmãos, saúde. Parece estranho, não parece? Porque você vai nas igrejas, você vê o pastor e os irmãos dizerem assim: graça e paz, saúdo-vos com a graça e a paz de Deus em Cristo Jesus, ou paz do Senhor, ou paz de Deus, ou paz. Tiago me chama a atenção quando ele diz: a esses irmãos, as 12 tribos que estão espalhadas, dispersas por vários lugares da Palestina, saúde. E aí, se a gente pensa em saúde a partir da perspectiva hebraica, a gente vai tomar essa terminologia como sendo prosperidade, vida, solução, paz,
Ou seja, a vocês que estão espalhados por vários lugares, talvez vivendo momentos difíceis, e nós estamos agora no mundo vivendo um momento difícil, a vocês todos, saúde. Diante das perseguições da vida, saúde espiritual. Ele diz: ei, vocês, o texto diz na sequência, gozem, se alegrem, ou seja, não se desanimem. É como se ele dissesse para vocês, diante das perseguições, diante das faltas, diante das perdas, diante do momento que você está enfrentando agora, saúde espiritual para você. Amém. O meu desejo, Tiago, a minha saudação é que vocês tenham saúde espiritual. Pastor, e como é que eu faço para ter saúde espiritual? Não pare de ler a Bíblia, não deixe de assistir, de vivenciar os cultos. Recentemente eu ouvi uma pessoa falar algo que me deixou muito triste no Facebook, mas Facebook é assim. Facebook tem muita coisa boa, mas tem muita fala tóxica, muita fala doentia. E hoje as pessoas estão mais falando de política do que da realidade que nós estamos enfrentando enquanto cidadãos, enquanto humanos, enquanto pessoas. Estão brigando mais por uma eleição que já acabou, só daqui a alguns anos a próxima, do que pensando sobre a vida em si. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizer, conhecedor do Evangelho, pelo menos se identifica assim, como que os cultos online são esmolas que são dadas à igreja. E o que mostra uma grande ignorância por parte dessa pessoa, pois nós somos gratos a Deus pela oportunidade que temos hoje de podermos ouvir pastores sinceros, honestos, coerentes, e o ministério de adoração cantando, e a igreja reunida em vários lugares celebrando ao Senhor. Talvez, quem sabe, você que falou isso, esteja me ouvindo agora ou vai me ouvir depois, coloque seu coração diante de Deus e peça perdão pelo seu pecado, porque você está afetando um povo, e esse povo é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e esse povo não sente que a palavra lhes é esmola, esse povo sente que a palavra lhes é vida. Amém. A palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. E esse povo, eu fico olhando aqui na nossa igreja, quando nós terminamos a live, pregando o Evangelho de Jesus, como os irmãos estão felizes, porque de alguma maneira eles conseguiram em comunidade adorar o Senhor. Como isso me alegra, ver que a nossa igreja está festejando, celebrando, porque de algum modo eles conseguiram ouvir o Evangelho de Jesus, conseguiram adorar das suas casas. São vídeos de irmãos que estão adorando nas suas casas. Aleluia. Postando a foto das lives, onde eles estavam lá juntos, e eles estão dizendo: olha, nós estamos juntos, nós não paramos, nós não abandonamos a nossa fé, nós não desistimos, está difícil, a perseguição acontece, os problemas estão aí, mas nós estamos buscando saúde espiritual. Glória a Deus, aleluia. Tiago diz isso. Olha, na perseguição, ele usa o termo na provação, goze, se alegre, tenha saúde espiritual. Quando não souber o que fazer, então saúde psicológica para você. Ele diz: quando você estiver sem saber o que fazer, quando lhe faltar sabedoria, peça a Deus sabedoria para decidir diante das circunstâncias, gerenciar a inteligência e as tomadas de decisões. É sem dúvida um processo de inteligência emocional, de inteligência psicológica. E nós alcançamos isso em Deus, sim. A palavra de Deus é o maior manual psicológico que existe. Nenhum livro, nenhuma ciência comportamental, nenhuma teoria analítica é tão profunda e pode se eximir do conteúdo riquíssimo de orientação da palavra de Deus. Então, se lhe falta sabedoria para decidir, talvez agora você esteja vivendo um momento em que você não saiba o que fazer, esteja se perguntando e querendo ouvir uma palavra de Deus, no sentido de descobrir qual decisão tomar, qual posicionamento tomar. A dúvida, ela é sim um composto oriundo da ausência de conhecimento sobre determinadas coisas, mas a dúvida também pode ser um conflito emocional, a falta de uma orientação psicológica, bíblica psicológica.
E por isso o Tiago diz, olha, se está havendo esse conflito, se você não sabe o que fazer, se está em dúvida, peça a Deus, pois Ele tem saúde psicológica para você. Ele tem sabedoria para você. Então, se de repente agora, nesse momento, você não sabe o que fazer, saúde psicológica para você. Que Deus ministre no seu coração a orientação para que você vença esse momento de incerteza. Quando vier o medo, saúde espiritual, ele vai na continuidade do texto falar sobre o medo, a presença do medo. E por mais que muita gente pense que medo é uma coisa ruim, medo nem sempre é ruim. Medo às vezes nos sinaliza para a cautela, para o cuidado sobre determinadas coisas. Mas às vezes o medo, dependendo do seu grau, do seu nível, dependendo do estado desse medo, da condição emocional desse medo, ele pode paralisar você, pode fazer você voltar, fazer você desistir, fazer você não conseguir avançar, enxergar o futuro, ter perspectivas de vida. Algumas pessoas estão entrando em depressão agora, achando que o mundo está acabando, que não vai ter saída, que esse tempo não vai passar. Eu não quero entrar numa discussão escatológica agora, acerca do fim. Mas a minha impressão sobre esse tempo é que ele é rápido, ele é passageiro, ele não vai demorar muito tempo. Mas independentemente do lapso temporal, de quanto tempo as coisas se manterão assim, esse medo que nos faz desistir, paralisar, não avançar, precisa ser vencido. E Tiago sabia disso. Por isso que ele vai dizer que o medo se vence por fé. Se há medo, então peça a Deus a fé. Se você está assim, instável, angustiado, sofrendo, perdido, então use a fé. Saiba que a fé tem o poder de transformar qualquer situação. Eu já vi pessoas doentes, mas muito doentes, virem para um momento de oração e nós orarmos e Deus ministrar cura. Eu já vi situações terríveis, onde os médicos já tinham dito, tem que levar para casa para morrer em casa. E Deus disse, não vai morrer. E a pessoa reviver. Aleluia. E a pessoa não partir dessa para outra. Porque Deus não se limita às circunstâncias. Ele é eterno, perfeito, infalível, onipotente. Por isso, vale a pena atentar para o que Tiago diz. Se você está com medo, jogue fora o medo, lance fora o medo e creia, use a fé, pois ela será capaz de transformar qualquer realidade. Ele nos adverte ainda, versículos 2, versículo 12, de que os acontecimentos não são obra do acaso. Ele vai dizer que o que acontece é consequência das atitudes humanas, que tudo tem uma razão para acontecer. E isso não apenas no que diz respeito ao particular, ao que eu faço produz um efeito para mim, mas o que eu faço produz um efeito para as pessoas que estão comigo. O que eu faço produz uma consequência para as pessoas com as quais eu me relaciono, com as quais eu convivo. O que todos nós fazemos produz consequências no cosmos, na atmosfera, no mundo. Nós somos responsáveis, meus irmãos, tanto por nós mesmos, quanto pelas pessoas, quanto pelo mundo no qual nós vivemos. Paulo Freire, sem entrar em discussões políticas aqui, já dizia que a finalidade do ser humano é alcançar a sua perfeição, que ele chamava de ser mais. E ele dizia, ser mais é ser alguém para o outro e com o outro. É alguém que pensa não apenas em si mesmo, mas também na necessidade e no relacionamento com os outros. Tudo que a gente está vivendo agora não é produto do acaso. Existe uma relação de causa e efeito. E aquela enchente, e porque aconteceu aquele fenômeno, aquela tsunami, tudo tem uma causa e um efeito. Nada é por acaso. Porém, a Bíblia diz, e o próprio Tiago vai dizer no andamento do texto, que Deus tem livramento para o seu povo, que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Esse discurso de Tiago começa a caminhar para a conclusão, mas antes de terminar,
ele vai dizer quem nós somos e quais as maneiras, ou qual a maneira que a gente tem que viver aqui na terra, exatamente por conta de quem a gente é. Primeiro, diante de todo esse cenário catastrófico que está acontecendo, esse cenário de medo, de instabilidade, de incertezas, de dúvidas, onde pessoas mais frágeis sucumbem à depressão, outros estão perdendo as suas esperanças. O que fazer? Quem nós somos diante desse tempo, dessas circunstâncias tão surpreendentes? Tiago vai dizer que nós somos primícias de Deus. No andamento do texto, ele vai dizer lá na frente que nós somos primícias de Deus. Nós somos tão importantes, que somos considerados os seres mais valiosos da terra. Você pode olhar agora para o seu lado, vislumbrar grandes coisas, grandes poderes e grandes riquezas. Pode, quem sabe, imaginar agora. Imagine muita riqueza. Nada disso é importante para Deus. Mas para Ele, a sua vida, as suas emoções, a tua espiritualidade, as tuas necessidades, tudo isso para Ele é considerado como primícia. Tiago diz que nós fomos criados como primícias de Deus. Sabe o que é primícia? As coisas mais importantes. O primeiro lugar no coração de Deus é nosso, é do seu povo, da coroa da sua criação, a humanidade. Você pode, para entender isso melhor, imaginar agora, pensando no texto de Gênesis, que traz a narrativa da criação, onde Deus diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Vamos pensar nesse texto de modo literal, sem fazer uma análise exegética, interpretação hermenêutica, que a gente sabe que existem outras conotações para figuras de linguagem presentes no texto. Eu queria pensar no texto de maneira simples com você agora. Imagine o texto criacionista de Gênesis 1 e 2. Esse texto diz que Deus criou tudo com a sua... Coloca aí, escreve aí para ver se você sabe. Deus criou tudo com a sua... Eu vou esperar você escrever aí para ver se você sabe como é que Deus criou tudo. Lá em Gênesis, capítulo 1. No princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus foi fazendo alguma coisa e tudo foi sendo criado. Deus criou tudo com a sua... Quem disser primeiro aí, o Tony vai dar um presente. O Tony vai dar um brinde a quem disser primeiro como é que tudo foi criado. Eita glória! Tudo foi criado. Alguém disse aí já? Tudo foi criado com a sua... Alguém ganhou aqui, ó. Com a sua palavra. Jesus amado. Com a sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Voz? Palavra. Perdeu o prêmio, é quase isso. Mas como não foi palavra, perdeu o prêmio. Alguém no Instagram tinha dito aí palavra? Não? Não? Tony se safou então aqui. Né? Quem foi que acertou? Não, você não vai. Deus criou tudo, segundo o texto, com a sua palavra. Ele foi dizendo e as coisas foram acontecendo. Beleza? Mas presta atenção. Quando ele foi criar você, o ser humano, Adão, Nefesh, Adão e Eva, sem entrar na discussão teológica desse assunto. Deus foi criar Adão e Eva, segundo o texto. Ele não disse: haja um homem, haja uma mulher. Ele podia ter criado um homem assim, com a palavra? Ou você acha que era mais difícil criar um homem do que criar o mar, criar o céu, criar os astros, criar todo o cosmos? Ele podia fazer. Deus tem poder para fazer tudo. Ele podia ter criado o homem com uma palavra. Mas segundo o texto, ele pega do pó da terra e unta com as suas próprias mãos. E com as suas próprias mãos ele cria o ser humano. A sua primícia, o primeiro ser a ser criado nessa atmosfera da existência enquanto prioridade, enquanto coroa, enquanto importância, foi você.
Deus cria tudo com a sua palavra, mas com as suas mãos, os primeiros foram nós, seres humanos. Nós somos a primícia da sua criação. Tudo criado com a palavra, mas você e eu fomos criados pelas mãos de Deus. Como se isso não fosse bastante, o texto ainda diz lá na frente que ele sopra sobre o ser humano o fôlego de vida. Sai dele, de dentro dele, o fôlego de vida. Perceba como você é importante. Perceba como você é amado. Perceba como nós somos valorizados por Deus. Nós somos criados como primícias e gerados pela palavra, mas não criados na mesma perspectiva da palavra. Somos criados pela palavra no que diz respeito ao fato de que em nós habita, em nós está aquele que é antes de tudo e era já a palavra. Jesus, lá no texto de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Jesus. Ele estava desde o princípio com Deus, e o texto diz que nada foi feito sem ele. Ou seja, mesmo nós tendo sido criados pelas mãos de Deus, também fomos projetados, arquitetados pelo verbo, pelo Logos, pela palavra que é o próprio Jesus. Nós somos especiais. E Tiago vai dizer que nós somos as primícias. Então ele, além de nos orientar, ele vai dizer quem nós somos e como nós devemos viver. Quem nós somos? Primícia de Deus. Escreva aí, quem você é? Primícia de Deus. Escreva aí, vê se é mais rápido o pessoal do Instagram ou do Facebook. Quem nós somos? Primícias de Deus. Pastor, isso é importante, isso é demais. Glória a Deus. Eu sou primícia de Deus. Aleluia. Eu fui criado, o ser primeiramente criado pelas mãos de Deus, ou diria até unicamente criado pelas mãos de Deus, porque não existe nenhum outro registro de nada criado pelas mãos de Deus, senão o ser humano. Glória a Deus. Nós somos as primícias do Pai, o ser mais importante da terra. É você, eu, é o humano. Nós somos essa primícia. E como nós devemos viver, segundo Tiago, versículo 19 e 20, ele vai dizer: já que nós somos essas pessoas tão importantes, então estejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, e cumpridores e não apenas ouvintes. 4 direcionamentos para essa noite, para quem é primícia de Deus e reconhece isso, quem é criado com importância e valor inexorável por Deus, e reconhece isso, que por sermos tão importantes para Deus, precisamos viver então de forma que seja identificada com esse ser criado como primícia. Como é que nós devemos viver então? Tardios para prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar e cumpridores e não apenas ouvintes. Esse é o momento onde a gente precisa começar a exercitar a habilidade de ouvir. Mulheres, gritem menos com os esposos e ouçam mais. Mulheres, falem menos e ouçam mais. Homens, ouçam mais. Filhos, ouçam mais. Só que sobrar para você, nem sobrar para vocês, não é? Filhos, ouçam mais. Sobra para todo mundo aqui. Você é crente? Amém. Você é filho de Deus? Aleluia. Você é humano? Glória a Deus. Você é primícia? Então é para você essa orientação. Ouça mais. Esteja pronto para ser socorro para quem precisa. Esteja pronto para ser escuta para quem precisa. Esteja pronto para ser ombro para quem precisa. Às vezes nós somos rápidos para dizer não. Ou somos rápidos para dizer sim apenas em palavras. Precisamos de pessoas que, ao invés de falar, vivam, escutem mais e falem menos.
texto diz: falem menos, sejam tardios para falar, tardios para se irar. Às vezes você guarda no seu coração sentimentos de anos, lembranças de meses. Passam meses e meses e meses, e você continua lembrando que o esposo, que a esposa, que o filho, que a mãe, que o pai falou isso ou aquilo. Em nome de Jesus, arranque do seu coração esse passado de dor. Em nome de Jesus, arranque do seu coração esse passado de amargura. A Bíblia diz: demore para se irar, seja tardio para se irar. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe demorar a ira sobre a sua mente, o seu coração. Não vá para a cama com esse sentimento. Pare de se irar. Então, pelo menos, não deixe que a ira lhe domine. Arranque isso da sua alma. Arranque isso da sua vida. Pare de jogar na cara do seu esposo algo que já passou. Pare de jogar na cara da sua esposa algo que já passou. Aprenda a viver o presente, crendo no futuro. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. E por último, Tiago diz: sejam cumpridores da palavra. Por que ele está dizendo isso já naquela época? Porque muita gente ouve, mas pouca gente faz. Muita gente lê, mas pouca gente cumpre. A Bíblia diz: o povo peca por falta, cai e se destrói por falta de conhecimento. Isso naquela época, irmãos. Hoje não mais. Hoje estamos sendo destruídos pela irresponsabilidade, porque nós já temos o conhecimento. Nós já sabemos o que fazer. A Bíblia está aí à disposição em todos os lugares. Nós já sabemos o que fazer. O que nos falta agora não é conhecimento, é prática. Sejam cumpridores e não apenas ouvintes. É a orientação de Tiago. Que nessa noite você saia daqui com algumas lições, pelo menos desafiado a ouvir mais, falar menos e não se manter irado com aquilo que já passou. Mês passado, 2 meses atrás, 3 meses, 1 ano atrás. Que você saia daqui desafiado a não apenas ler, mas terminar a leitura pensando o que é que você precisa mudar a partir dela. Não apenas ouvir a mensagem, mas terminar a mensagem pensando sobre o que você precisa aplicar naquela hora, naquele dia, no dia posterior. Infelizmente, na era da informação, na era da internet, onde não falta comunicação, não falta conteúdo, não falta informação, nós temos um povo, eu digo povo, pessoas, seres humanos, que estão cada vez mais se distanciando da verdade do Evangelho. Porque vivem um evangelho de emotions, um evangelho de figurinhas, de mensagenzinhas, de correntezinhas, e não de palavra de Deus. O evangelho consistente que transforma. Mas você que está aí, não. Amém. Você que está aí está querendo mais de Deus, Amém. senão você não estaria aí. Amém. Você que está aí ou aqui, provam com essa presença e essa escuta atenta que vocês querem mais de Deus. Aleluia. Que vocês querem fazer mais e melhor para o Senhor. Glória a Deus. E a minha oração, em nome de Jesus, é que você tenha saúde. Aleluia. Saúde espiritual, saúde emocional. Você tenha saúde para vencer o medo. Você tenha saúde que acione a fé. Glória a Deus. Você tenha saúde psicológica que faça você saber se posicionar diante das situações de crise. E uma orientação que eu lhe dou é: se você perceber que está difícil, que sozinho você não está conseguindo, quando o texto diz peça a Deus, ele não está eximindo você de pedir ajuda ao outro. Se alguém pode te ajudar em nome de Deus, então busque ajuda. Nós estamos aqui.
Amém. Meu WhatsApp é 7991416152. Está à sua disposição. Ligue, mande uma mensagem. Entre no Facebook, no Messenger, mande uma mensagem. Eu estou aqui para orar por você, para ajudar você, para abençoar você. Sigamos o exemplo de Tiago. Sejamos humanos enquanto espirituais. Sejamos espirituais enquanto humanos. Que a nossa fé e a nossa vida não sejam contraditórias. Que uma fale da outra. Que uma identifique a outra. Que a nossa vida seja um retrato da nossa fé. E que essa fé seja de fato tão sólida que nos faça ouvir mais, falar menos, ser tardios em irarmos e sermos comprometidos em cumprirmos a palavra da verdade. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar e depois eu estarei orando por você e dando alguns avisos. Ressuscitaste, és
queria convidar vocês a cantar de novo. Calma, vocês sabem essa já, não se assustem, não, vocês já cantam. Yeshua, vamos cantar Jesus. Vamos declarar isso. Jesus, 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 Jesus. É a nossa força, é a nossa fortaleza, é a nossa vitória. Aleluia, Jesus. Cante aí conosco onde você está. Grave um vídeo cantando, mande lá no grupo da igreja. Vamos celebrar juntos, festejar juntos. Grave um vídeo cantando aí, manda pra gente lá no grupo da igreja. Yeshua. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vamos libertar o Senhor. Te damos Mande fotos pra gente colocar no site da igreja, adorar. As famílias adorando, mande foto, mande vídeo pra gente colocar no site da igreja. Esse momento de comunhão. Nós somos imparáveis. enche esse ambiente, enche esse lugar. Aleluia. Damos liberdade e caia pelo Espírito. Vem fazer O que nenhum homem fez, vai fazer. O que a história nunca viu nem cumprir. Escrito em Joel. Aviva a luz, aviva, vem fazer o que nenhum homem fez, vai fazer. O que a história nunca viu nem cumprir. escrito em Joel. Aviva a luz. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Você tem sido abençoado?